Olá, olá, boa noite, meus irmãos, boa noite a todos que já estão conosco aí. Bem, vamos à nossa leitura, nos preparando aqui então para a nossa prece de abertura do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler aqui a lição 26, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burlamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Muito belas palavras de Emmanuel aqui, nos chamando a atenção de que estamos sempre no lugar certo, e que a divina sabedoria sempre nos concede, não é? As ferramentas adequadas para que possamos ter sucesso em nossa encarnação. Bem, meus amigos, nós convidamos todos, então, para que nesses instantes vamos juntos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Deus, nosso Pai querido, e em Jesus, esse irmão e governador do nosso planeta Terra, aquele que tem guiado os nossos passos, a nossa trajetória em tantas e tantas encarnações, em nosso processo de evolução e crescimento espiritual. Pedindo que nesta noite possamos receber das equipes do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana, todas as bênçãos necessárias ao nosso refazimento físico e ao nosso equilíbrio espiritual. Tenhamos a fé, a confiança de que as equipes espirituais do Lamana, nesses instantes, já estão presentes em nossos lares, que possam encontrar em nossos pensamentos e em nossos corações o ambiente favorável a implantar paz em nossos lares, a nos auxiliar no nosso equilíbrio íntimo, que essa noite seja uma noite de tratamento profundo, que possa se prolongar durante a noite, durante o nosso sono, onde certamente amanheceremos amanhã muito melhores. Ampara, Senhor Jesus, todos os lares que estão sendo visitados nesses instantes, e todos nós que necessitamos da Tua mão amiga, do Teu abraço caloroso e fraterno. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus queridos, já tem mais gente conosco aí que chegou, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, viu? João Pedro, a Jane, Sara, Zaira, Silvia, todos que já chegaram aí depois, Ciene, Eva Mendes, boa noite, Avinha, todos sejam muito bem-vindos, Marisete, Maria das Graças, Paula Cristina, Maria Josefa, Tânia, enfim, todos que já estão conosco, muito obrigado por estar conosco aqui e sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui, ao nosso Centro Espírita Virtual, por enquanto. Bem, vamos então agora ao nosso passe e fluidificação da nossa água. Peço a todos então que reúnam a família e vamos agora nesses instantes pedir a espiritualidade amiga que nos auxilie nesses instantes aí, fluidificando a nossa água, não é? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele Pessoal, travou aí, né? Vamos ver se a gente começa de novo aqui, ver se vai dar certo. Espera aí. Enquanto isso, vamos nos manter aí ligados. Espera aí, só um minutinho, vamos ver. Deu um probleminha técnico aqui. Vamos recomeçar. Paremos para um momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Bem, pessoal, algum problema surgiu aí. Provavelmente um probleminha que resolve, mas às vezes ele aparece, chamado internet, né? Paciência, vamos seguir aqui. Bem, sintam-se todos então de passe tomado. Quem quiser pode depois entrar lá no Lamana Oficial, lá a gente tem esse link lá do passe, né? Tá lá esse vídeo disponibilizado. Você pode tomar o seu passe lá, porque infelizmente deu algum problema aqui hoje. Não sei se a internet está muito lenta, mas não aconteceu, não rolou.
Mas vamos então chamar o nosso palestrante, que eu espero que hoje não dê nenhum problema. Olá, doutor Caio. Olá, tudo jóia? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui com a gente. Olha, Caio, tem muito tempo que a gente está fazendo isso aqui e nunca deu essa travada aí no passe. Então, acho que deve ser porque você deve estar trazendo assim, elementos que hão de fazer que tomemos um passe sem nem estar sabendo que isso está acontecendo. Tá certo? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tá certo. Olha, você estava sendo muito aqui cotado. Todo mundo estava pedindo que o Caio aparecesse aqui. E graças a Deus agora deu certo e você está aí conosco. Tá bom? Então seja bem-vindo. E o espaço é seu. Boa palestra, meu irmão. Tá ok, obrigado. Então, como o Alex já me apresentou, né? Caio Flávio, meu nome, aqui do Lamana. Estava conversando agora com o menino que cuida aqui da casa, com 14 anos já, desde 2006 que eu estou aqui nessa casa. E a gente estava verificando as mudanças, que foram muitas, graças a Deus. Então, o Alex, ele me chamou, ele me convidou para poder expressar e falar sobre um evangelho, né? Sobre o evangelho segundo o Espiritismo, sobre um determinado capítulo. Aí outro interesse, outra situação interessante. Caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. E uma vez no culto ao evangelho do lar, que eu e a Lúcia sempre faz, eu cheguei ao ponto de falar assim: amor, vamos trocar de evangelho, que esse está viciado, porque cai muito nesse capítulo. E aí, trocando o evangelho, caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Então, significa que todos nós temos alguma coisa para resolver. Todos nós temos alguma coisa para resolver nesse capítulo. Então, vamos lá. O capítulo Não se pode servir a Deus e a mamão, ele tem vários itens, que é se resguardar da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos. Nós temos aqui utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E uma que me chama muito a atenção é a verdadeira propriedade, instruções dos espíritos, né? Pascal, lá em Genebra, 1860. E aí isso me chama a atenção porque eu não sou rico. Não sou rico. E aí eu fico pensando, aqui fala tanto das riquezas, será que eu sou avarento? E a gente fica pensando, será que eu sou avarento? Será que eu estou escondendo algum talento que eu deveria utilizar esse talento melhor? E aí você começa. E o que me chama mais atenção é a verdadeira propriedade. E aí começa já bem assim, é o item 9. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. E aí é outra responsabilidade. O que eu posso levar deste mundo? O que eu posso levar quando chegar a minha hora? O que nós podemos levar? E é isso que a gente tem que pensar muito a respeito, refletir. Por quê? A gente vai ter que levar alguma coisa. E aí, a gente vai levar ódio? A gente vai levar rancor? A gente vai levar sortilégios diversos? O que a gente vai levar? E quando a gente chegar do outro lado, que é uma coisa certa, sabemos sempre que o nosso destino vai ter um fim. A gente nasce, cresce, reproduz ou não, depois forma uma família ou não, mas é certo a morte. E aí a gente pensa, e do outro lado? Como a gente faz? Como eu serei recebido? E é isso que a gente vai conversar a respeito aqui hoje. Como eu serei? Será que eu estou me preparando hoje em vida para ser bem recebido quando chegar a minha hora? Quem vai me receber? Como que será? Será que eu vou partir para o outro lado
aí vai ter uma festa para me receber? Será que minha mãe vai me receber? Será que outros entes, minha avó vai me receber? A gente fica pensando nos desencarnados. Mas e eles? Será que eles também têm condições de me receber? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e consideração e fazer uma reflexão sobre nós. O que nós precisamos melhorar? Será que a minha conduta está correta? O que é servir a Deus a Mamon? Já começa por aí. Deus, nós sabemos, né? Deus grandioso, misericordioso, um grande Pai que está presente em nossas vidas dia após dia, minuto após minuto. Quem se afasta de Deus? Nós. Nós é que nos afastamos com as nossas condutas, com os nossos vícios, com as nossas atitudes. Então, a gente sempre pensa da seguinte forma, às vezes, aqui quando Lamana estava aberta ao público, o pessoal chegava para conversar e falava, Caio, Deus está tão distante de mim, eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida. E aí eu retrucava para a pessoa, como assim Deus está distante de você? Será que não é você que está distante de Deus? Será que nós não ficamos distantes de Deus quando nós começamos a ficar presos ao mundo corporal? Quando nós estamos trabalhando para crescermos, quando a gente está ganhando muito dinheiro, quando a gente está lutando, quando a gente está construindo um patrimônio, será que a gente não está se afastando de Deus neste momento? Ah, estou bem de dinheiro, estou resolvido financeiramente. Não rico, mas estou resolvido. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou servindo a Deus? Hoje eu mandei um convite para alguns amigos que são católicos, que são evangélicos. E eu falei, olha, independente da sua religião, eu vou estar lá, conversando. E aí um deles me respondeu bem assim, o Deus é o mesmo e todos nós estamos da nossa forma servindo ao Senhor. E eu amei essa resposta que ele me passou, que ele me falou, porque fez eu enxergar bem diferente de que Deus não está presente numa religião, numa determinada localidade. Deus está presente em nós. Nós é que estamos servindo a Deus gradativamente. Então, que possamos sempre refletir sobre isso. O que eu estou construindo? O que nós estamos construindo para que um dia a gente possa oferecer, para que um dia a gente possa apresentar? Lá na parábola dos talentos, quando Jesus fala dos talentos, a quem ele fala? Um enterrou o talento, o outro guardou, o outro gastou o talento, o outro multiplicou o talento. E nós estamos multiplicando os nossos talentos? E aí a gente tem que refletir sobre isso. O que eu estou fazendo? A minha presença aqui, neste planeta, representa o quê? Para que eu vim? E a gente tem que refletir sobre isso. Aqui também fala o seguinte, que a nossa permanência na Terra um dia vai cessar. E a gente retornará ao plano espiritual da mesma forma como a gente chegou. Ou a gente pode levar muitos, né? A gente pode levar até dinheiro. Mas que dinheiro é esse, Caio? Como que eu posso levar as minhas propriedades? Não. Propriedade, questões materiais, a nossa beleza, a nossa conduta, tudo fica. Mas o que vai conosco? Vai tudo que a nossa inteligência, o nosso amor ao próximo, a nossa riqueza espiritual. E é isso que nos acompanha. E é isso que a gente tem que multiplicar. A nossa riqueza espiritual. Hoje minha filha chegou do colégio, boa noite, pai. Chegou, sentou na mesa, e aí a gente começou a conversar. E o que eu percebo? Às vezes, desde a infância, a gente já começa a imprimir na criança, ou os nossos pais em nós, o que você vai ser quando crescer? Ah, você
vigilante? Nenhum pai quer que o filho seja vigilante, infelizmente. Ah, você vai ser maquiadora, se for uma menina? Ah, também. O que o pai geralmente deseja? Minha mãe desejava que eu fosse um juiz. Passo longe de ser juiz. E hoje acredito que a gente não deve. Respeito, claro, as leis têm que existir entre os homens. Mas quem somos nós para julgar? E aí, minha mãe faleceu e não fui juiz e não quis ser juiz. E o que eu penso que minha filha vai ser? Eu não tenho que passar essa preocupação para ela, porque a gente imprime nos nossos filhos as nossas preocupações. E o que a gente tem que construir? A gente tem que construir juntos com a nossa família algo que mesmo após a morte a gente possa oferecer. E o que a gente pode estar oferecendo? E a gente pode estar oferecendo tantas coisas independente de ser rico ou não. E aí vem as oportunidades diárias que muitas vezes viramos as costas. Sabe aquele passageiro, a gente pega um ônibus cheio, lotado. A gente está em pé, não tem lugar mais para sentar. Aí chega um passageiro, fica do nosso lado e começa a falar da família, começa a falar das suas dificuldades, começa a falar coisas que a gente não entende por que aquele passageiro está desabafando. E a gente vira o rosto e fica pensando, meu Deus, o que ele acha que eu sou? Por que ele está desabafando tanto? E a gente fica ali perdendo a oportunidade de dar um conselho, de dar um sorriso, de pelo menos ouvir o que ele tem a nos falar, a nos contar. E prestar muita atenção para sabermos dar o conselho. E se a gente não está apto a dar o conselho, que Jesus te abençoe. Que Jesus possa estar contigo na luta diária. E a gente deve engrandecer esta pessoa. Ali foi uma oportunidade e que a gente pode abraçar ou não, ou desqualificar. Aí a gente está no carro. A gente conseguiu obter uma propriedade, o carro. E aí recebemos uma fechada. Depois que eu comecei a estudar no Lamana, eu comecei a me controlar mais, porque eu era ríspido no trânsito. Xingava, ou dava um dedo, ou apontava, acenava. E aí, após essa construção de vir para o Lamana, dar aulas, receber as pessoas, a gente só vai aprendendo. Por quê? Porque eu comecei a pensar, esta pessoa pode ir lá no Lamana hoje e falar, ela não vai se esquecer. Ela vai falar, seu nome é Caio, você fez isso, isso e isso comigo hoje no supermercado, no trânsito. E aí a gente começa. Aonde que eu quero chegar com isso? Trabalhar. Trabalhar é o melhor remédio. Trabalhar servindo. E servindo a Deus. Quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente sorri para uma pessoa, quando a gente cumprimenta. Muitas vezes eu trabalho com entregas. E aí, trabalhando com entregas, e aí a gente vai para determinados locais. E quanto melhor é o local, quando as casas são mais robustas, grandiosas, menos se conhece os vizinhos. Aí a gente bate palma, toca a campainha, aí o vizinho vê, não conheço, não sei quem é. E será que a gente não está perdendo oportunidades? Eu não digo conhecer, de se intrometer, mas dar um bom dia, dar uma boa noite, aprender o nome. E aí, senhor Carlos, e assim por diante. Então, nós temos diversas oportunidades diárias. Independente de sermos ricos, de sermos pobres, a gente pode sair daqui bem melhor do que quando a gente chegou. Como é que a gente nasce? A gente nasce peladinho, se chorou, beleza, se não chorou, o médico dá um tapa. Olha eu batendo. O médico dá um tapa,
e aí chorou, para exercitar os pulmões. Você trouxe o quê? Trouxe nada. É uma folha em branco a ser preenchido ao longo de uma vida. E os pais? Qual é a conduta dos pais? Ensinar, educar. E aí eu estava voltando ao nosso assunto que eu comecei. Às vezes a gente aprende coisas que os pais da gente aprenderam. Então, qual é o nosso dever de vida? Reparta, sorria, cumprimente, agradeça. E é isso que a gente deve ensinar. Por quê? Porque até a responsabilidade dos nossos filhos nos é cobrada quando a gente chega do outro lado. Então, somos cobrados diversas vezes por muitas coisas. Aqui no capítulo fala também ao viajante que chega a uma estalagem, e aí a gente pensa, como assim viajante? Quando vocês se preparam para viajar para um local frio, saindo de Brasília, indo para um local frio, você vai levar camisas de frio ou não? Não, vai levar. Vai colocar na mala roupas de frios, vai colocar na mala calçados, meias finas ou meias mais grossas? Meias mais grossas, porque naquele local faz frio. E do outro lado, quando a gente passa para o outro lado, o que a gente leva? O que eu vou levar? Eu tenho que levar alguma coisa. Eu vou levar ódio, rancor, porque não perdoei? Porque não soube construir? O nosso dia vai chegar. Então, que a gente possa refletir no que nós estamos construindo hoje, para que a gente possa ofertar, para que a gente possa ser conduzido. E aí eu perguntei, quando a minha filha chegou hoje do colégio, eu falei assim para minha filha, a Helena, o que você acha que essa casa é nossa? E ela concordou, sim, é nossa. E quando a gente for do outro para o céu, a gente tem alguma casa para morar lá? E ela ficou pensativa e ela só respondeu, Jesus vai dar uma casa para a gente. Jesus vai construir uma casa para a gente. E aí eu retruquei, Jesus era pedreiro ou carpinteiro? E aí ela falou, não sei. Aí eu falei, e aí ela pegou e retrucou a resposta. Pai, é a gente que constrói? Então, são oportunidades. Ali foi uma oportunidade de eu falar a ela, somos nós que construímos. Quando a gente pratica a bondade com alguém. Não tenho condições de auxiliar, porque tal pessoa engana. Eu não sei se a pessoa é correta, se a pessoa está fingindo. O que sair da gente para ofertar ao próximo, saiu. Aquele que recebe, se infelizmente ele estiver numa conduta errada, aí sim, ele é que vai arcar com a sua conduta errada. Então não vamos temer de auxiliar, não vamos temer. Não tenho condições de auxiliar financeiramente, então vamos auxiliar com palavra, vamos auxiliar com olhar, com um abraço. Hoje a gente está vivendo uma pandemia que a gente não pode abraçar. Quantos de nós não está sofrendo? Só por não poder abraçar. Mas a gente pode sorrir. Através do nosso olhar, a gente pode cumprimentar. E a pessoa, se ela conhecer bem a gente, ela vai saber se a gente está bem ou se a gente está precisando de alguma coisa. Então vamos derrubar nosso orgulho. Se a gente for fazer uma reflexão, vamos descobrir muitas coisas erradas. Sou presa a um vício, sou presa ao orgulho, tenho dificuldades com a minha mãe, tenho dificuldades com meus filhos, e você vai refletir diversas situações. E como a gente pode melhorar isso? Um dia de cada vez. Vamos começar pela prece, orar por aqueles que às vezes não nos compreendem, que nos deseja mal. Orar, começar a pedir, Pai, me fortaleça. Eu preciso
perdoar, mas eu não consigo. Até porque quando a gente ora o Pai Nosso, a gente sempre, se a gente fizer o Pai Nosso sem nenhum tipo de reflexão, a gente vai falar, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. E a gente vai ver, se a gente refletir, a gente vai ter dificuldades. Ah, mas eu vou levar esse ódio após o desencarne? Vai. Então, eu tenho o atributo de fazer muitas amizades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, e quando eu fizer a passagem, eu ser bem recebido, assim como eu também tenho condições de criar inimizades, sejam elas materiais e sejam elas espirituais. Então, vamos sempre agir dessa forma. E é isso que nos traz o capítulo 16, não servir a Deus a Mamon. A gente logo de início já começa a pensar, quem é Mamon? Deus das riquezas. Logo no início do capítulo ele fala, Deus das riquezas. E por que é tão difícil, muitas vezes, nós tirarmos este véu e nos despirmos para poder, termos o apoio espiritual? Porque as paixões terrenas são grandes, são muitas. E a riqueza, eu afirmo para vocês, a riqueza é uma prova mais difícil que o da miséria, que o da pobreza. Porque a riqueza nos traz muitas tentações, muitas facilidades e nos afasta de Deus gradativamente. Quem ganha na Mega, quem ganha rios de dinheiro, quem ganha um prêmio alto, dificilmente ele vai se recordar dos primos, dos amigos. Primeiro ele vai falar assim com a esposa, vou fazer uma viagem. E nessa viagem vai demorar, porque ele vai querer conhecer o mundo, mas se afastando cada vez mais de Deus. Então, as virtudes, as riquezas nos prendem, nos traz vícios diversos. E esses vícios, por que é tão difícil sair? Porque a gente começa a atrair amigos da mesma roupagem, viciosos, que está ali conosco nos fortalecendo. E a gente sente naquele momento prazer, a gente fica contente, mas depois a gente não se sente bem. Por quê? Porque a gente sabe, na nossa consciência, que a gente não está agindo corretamente. A gente vai lá no início do capítulo, logo tem a história de Zaqueu, que todo mundo conhece, acredito. Existe a música como Zaqueu. E aí Zaqueu, ele sobe numa árvore e para olhar Jesus passar, porque ele sentia um vazio no coração. Zaqueu era um publicano, rico, cobrador de impostos. Os de hoje, como se nos dias de hoje fossem os políticos, que a gente às vezes tem tanto ranço. E aí Zaqueu está lá em cima da árvore por causa da pouca estatura que ele tem, e Jesus passando, eram muitas pessoas em volta, à sua volta. Então Jesus, para observar, Jesus subiu na árvore. E Jesus passando embaixo, chamou ele pelo nome. Pelo nome. Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou dormir em sua casa. E todos que estavam lá embaixo ficaram sem entender. Como assim? Jesus vai dormir na casa de um publicano? E Jesus ali aproveitou a oportunidade para ter com Zaqueu. E Zaqueu prometeu a Jesus: devolverei tudo, 4 vezes mais, tudo, porque ele percebeu o erro que ele estava contido. Ele percebeu os erros que ele cometeu. E Zaqueu só queria ficar aliviado. E nós em que situação a gente percebe que estamos cometendo algum erro? A gente tem que realmente refletir, para a gente saber em que situação eu estou errando.
Alguns choram porque têm dificuldades com trabalho, com emprego. Alguns, muitas vezes, ficam ali aflitos. Por que estou desempregado e por que tenho tantas dificuldades de arrumar um emprego? E aí vem uma oportunidade, ele fala consigo mesmo, não, isso não é para mim. Vem outra oportunidade, isso não é para mim. E a gente fica negando oportunidades. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já neguei oportunidades. Então, que possamos refletir nesse contexto todo. Hoje eu li um capítulo lá no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, conta a história de Albina. E quem é essa irmã Albina? O que ela tinha de tão bom que André Luiz, que conta, que narra a história, tinha tantas dúvidas. Por que naquele momento ela tinha que desencarnar? E aí espíritos diversos foram recebê-la, foram trazer o desencarne, fazer o desligamento, E aí, naquele momento, André Luiz, com muitas perguntas, pergunta, mas como assim? Ela não vai desencarnar? Não, foi abortado. Ela não vai desencarnar, ela terá que viver. E aí, quando a gente vê a história, uma evangélica que tinha como meios, ela tinha angariado sentimentos bondosos. As suas amigas oravam por ela, louvavam ao Senhor, gratas por ter ela como amiga, e estavam ali todas orando. E André Luiz pergunta, foi a oração dessas amigas? E aí Jerônimo responde, não. Os desencarnados lá conversando, E ela lá no leito do hospital, com órgãos completamente debilitados, realmente prestes a desencarnar. E aí Jerônimo responde, não, ainda não. E aí Jerônimo começa a contar a história de Albino. E aí André Luiz percebe que ela foi uma boa mãe, teve 2 filhas e criou dentro dos padrões evangélicos, dentro dos padrões de servir ao Senhor. E tem mais, ela conduz uma casa de órfãos. E aí ela pergunta para sua filha, a Lloyd, ela pergunta para sua filha, será que eu posso ver meu neto? E aí vem Joãozinho, a filha consegue, Joãozinho dá-lhe um abraço, e ela, preocupada com Joãozinho, ela pergunta, como está a igreja? Você está orando? Você está rezando? E aí Joãozinho, tô. E da última vez que eu fui na igreja, eu fiz todas as irmãs orarem comigo pela sua melhora. E aí ela fala a Joãozinho, ela tenta preparar ele, mas Jesus está me querendo de volta. E Joãozinho fala, não, mas você não pode ir. Joãozinho tem 8 anos de idade. E aí Joãozinho com 8 anos de idade orava. Ao que Jerônimo responde a André Luiz, a oração deste pequeno fez muito efeito. Ele subiu direto aos céus. Por quê? Porque Albina construiu, ao longo de sua caminhada, uma base sólida. Ela conseguiu plantar sementes de bondade nos corações das amigas, no coração de todos aqueles que a conheciam, inclusive de suas filhas. Sua filha, Lloyd, ela estava grávida. E aí, Joãozinho abraça Albina e fala, vó, a senhora não pode ir agora. E Jerônimo conta mais uma vez a história de Joãozinho. Joãozinho é uma pequena criança que foi deixada na porta do orfanato, foi abandonado pela mãe, e Albina pegou, mas Albina, já sabendo da sua idade, deu ele e pediu que a filha o criasse como filho. Então Joãozinho era um órfão que tinha como Albina a avó e como Lloyd a sua mãe. E aí, na hora do abraço, Jerônimo acrescenta a André Luiz,
ela vai ter que viver. E aí ela é concedido a ela mais 10 anos, até que Joãozinho completasse 18, para poder tocar o orfanato com 18 anos. Outra situação, a sua filha estava grávida e diante da dor de perder a mãe, aquela gravidez correria riscos grandiosos, a ponto de haver um aborto natural, um aborto espontâneo. E aí, para evitar tudo isso, foi considerada, a Albina vai ter que viver. E viveu por mais longos 10 anos, preparando a todos. E é isso que nós devemos construir, alicerces grandiosos. Muitas vezes, nós, presos aos nossos vícios diversos, a gente participa de vários grupos, e nos grupos o pessoal coloca assim: sextou, sextou, sextou. Por que sextou? Será que é porque no sábado eu vou levar minha filha, ou eu vou conduzir minha filha para a evangelização infantil? É por isso que todos estão, ansiosos pelo sextar? Ou é porque no domingo vou participar da caridade, dos postos assistenciais, fazer uma sopa e servir a quem não tem teto? E aí a gente tem que ver quais são as nossas prioridades. Eu não estou condenando a bebida, a cerveja, não. Mas eu estou acrescentando que nós podemos conciliar para que a gente possa servir melhor a Deus e ficar mais distante de Mamon, cada vez mais distante. Mais 2 minutinhos para você concluir, tá? Ah, tá ok. Então, a gente sempre vamos pensar em conjunto isso, o que nós podemos fazer para construirmos algo melhor em torno de nós. Ah, Caio, eu tenho sido ingrato, eu tenho sido... Gente, o que passou, passou. De hoje por diante, a gente pode melhorar. Ah, eu não faço sopa, eu não sei fazer sopa. Picar verduras, pedir verduras, aquelas verduras que não vão vender mais. Então, é fazer o que está ao nosso alcance. Olha, a lida do Senhor tem muito trabalho, gente, e muito trabalho. E vamos aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades estão presentes a cada dia, a cada momento. Nas respostas que a gente dá, no sorriso que a gente dá, no abraço e naquilo que a gente pode ofertar. Vamos todos juntos construir algo bom, construir, para que a gente possa, no momento adequado, quando vier a nossa hora, a gente possa ofertar bondades, ofertar uma inteligência. E aí, acho que a nossa conversa chegou ao fim. O Alex pode... Não sei se tem pergunta, Alex. Caio, o pessoal anda muito tímido para perguntar. Não sei o que está acontecendo, né? Eles estão numa timidez que eu vou te falar uma coisa. Ninguém quer mais perguntar nada, Caio. Mas a gente deixa aqui mais estendemos esse convite, né? Que quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. Como o nosso tempo hoje já está bem adiantado, nós vamos ter que deixar essas perguntas, de repente pode fazer, a gente responde em outra oportunidade, né? Caio, por favor, então, eu aproveito aqui para te agradecer, muito obrigado. Tem muitos aí recadinhos carinhosos para você, tá bom? Depois você assiste novamente aí, vê muitos recados aí para você e até para a Helena, viu? Você falou tanto da Helena que ela está aqui também sendo citada e agradeço muitos elogios aqui a dona Helena. Muito obrigado, meu irmão. Você vai voltar mais aqui para conversar conosco. Então, peço que você faça a nossa prece e aqui nós encerramos e nos despedimos também de todos os amigos. Ok. Então vamos todos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui aprendendo um pouco que seja, e que possamos
ser sempre auxiliados por Jesus e por todos os bons espíritos que nos cercam de amparo. Obrigado, Senhor. Permita que possamos imprimir em nossos corações tudo o que aqui hoje foi conversado. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente. Muito obrigado.